companheiros aqui são representantes do Sindicato dos Correios, lá da Palestina, tá certo? Tem 700 trabalhadores e eles atendem 5 milhões de pessoas da população. Eles estão relatando que fizeram uma viagem muito longa, mais de 20 horas de viagem, da Palestina até aqui, mas que eles falam que tem muita importância a visita deles no Brasil para conhecer também a nossa luta, que também é uma luta importante em relação à luta do povo palestino. Ele está dizendo que a Palestina é um país que é colonizado por Israel desde 1948 e essa colonização de Israel sobre a Palestina impõe para eles condições de um país. Os trabalhadores vivem uma situação de colonizados, que não é uma situação muito boa. Eles não são um país livre, como por exemplo aqui no Brasil nós somos. Um sindicalista palestino, ele também representa muitas pessoas do povo palestino que acabaram pela situação de colonização, que tiveram que se espalhar pelo mundo. Na Palestina aconteceu muito isso, por conta da guerra de Israel, muitas pessoas saíram da Palestina. O que ele está dizendo? Que essa luta deles é muito importante para poder ter o direito de viver no seu próprio país, certo? Vou dar um exemplo ele não falou isso, mas vou falar. Vou dar um exemplo bem chulo. A situação deles é como se, por exemplo, a Argentina invadisse o Brasil. Por exemplo, a Argentina invadisse o Rio Grande do Sul e falasse para os gaúchos, vão lá para o norte que o Rio Grande do Sul agora é da Argentina. Então, essa é mais ou menos a situação que eles vivem. Então eles falam que é um bom exemplo, né? Então ele fala o seguinte, que para quem quiser poder ajudar e como os sindicatos ajudam essa luta deles, tem uma campanha chamada BDS, que é uma campanha de boicote aos produtos de Israel. Para quê? Que aí ajuda o povo palestino. Então o sindicato dele não só luta pela luta dos trabalhadores, como o sindicato aqui também luta pela luta do salário, pelos direitos dos trabalhadores, mas também luta pelos direitos do povo palestino. Então o sindicato deles tem uma luta pelos direitos, igual todo sindicato tem, e também uma luta para que o país deles seja reconhecido. O serviço de correio lá, igual vocês, também é estatal, também é do governo. E ele falou que tem muitos problemas salariais e de direitos, e diz que o sindicato lá tem uma batalha muito grande, que é contra o governo, né, palestino, para fazer isso. E também diz que tem os sindicatos não têm a mesma liberdade, não tem, pelo que eu comparo, não tem a mesma liberdade que tem no Brasil. Lá tem muita repressão. Então, pelo que ele até, eu falei com ele hoje de manhã, por isso que nós estamos falando com vocês aqui, é um espaço do sindicato, lá é impossível ter isso. Então ele fala o seguinte, que os problemas que também existem nos outros países, também afetam, os países capitalistas, também afetam o país dele. Então, a luta por democracia, a luta pelo direito dos trabalhadores em qualquer parte do mundo, ajuda o deles também, porque cria solidariedade internacional. E porque essa questão dos direitos democráticos é importante, porque o governo de lá quer ter o direito de poder olhar a correspondência das pessoas. E por isso o governo está tentando privatizar, deixar de ser do governo, privatizar também o serviço lá da Palestina. E com isso fazer mais demissões e diminuir o número de trabalhadores. Parece parecido, né, no Brasil. Então por isso ele fala que, pelo que ele conhece na história do Brasil, parece que aqui também nós temos as mesmas ameaças e os mesmos problemas. Porque eles querem fortalecer a luta deles lá com as experiências que tem aqui e também poder colaborar com os brasileiros com a experiência que eles têm de lá. Ele agradeceu e falou se tiver dúvidas, perguntas. Quem faz essa distribuição de cartas por 700 carteiras? Ele falou que é quase impossível atender todo mundo e sobrecarrega os trabalhadores. Ele estava contando que só ele, por exemplo, entrega para 27 mil pessoas. Nossa. Como é que eles fazem lá para ter emprego lá? Se lá existe algum fato, como é que é a renda do país lá? Lá eles sobrevivem mais da agricultura e da construção civil. Mas o que mais gira a economia é através do turismo. E aí esse turismo é mais feito aonde? Na Terra Santa, que é Jerusalém. Então, às vezes alguns deles conseguem ter tranquilidade para passar para Jerusalém, que é Israel, e outros têm problemas. O salário de alguns trabalhadores foi para 400, 450. E só foi depois de greve. Mas a média salarial é $350. Vocês têm benefício, convênio médico?
Ele falou que um dos únicos benefícios que teria seria o seguro social, que seria o INSS nosso, a aposentadoria. Aposentadoria, se você se afastar, né, você pode ficar, mas que é muito precário. Ele falou que tem muito risco sim. Porque, por exemplo, eles podem ir num bairro que esteja, vamos supor que o exército de Israel está lá naquele bairro fazendo alguma coisa lá. Então eles correm o risco de sofrer algum problema e se acontecer alguma coisa, não tem benefício nenhum. Não tem INSS, não tem convênio, não tem nada. Essa estabilidade que nós temos aqui hoje, pelo fato de ser uma firma estatal, vinculada ao Ministério das Telecomunicações, eles têm essa estabilidade lá. E o que ele está, nesse curto tempo que ele está aqui, o que ele percebeu que difere o nosso do dele, tá? Ele falou assim, dos 700 aí, 150 trabalhadores têm um tipo de contrato como se fosse um contrato temporário. Esses aí podem ser mandados embora a qualquer hora, que é o caso do Hussein. Agora os outros não, os outros têm uma estabilidade por ser do governo. Aí o que ele disse? Ele disse que o governo americano e o Banco Mundial querem acabar com isso. Querem fazer com que todo mundo fique igual aos outros 150. Parecido com o Brasil, né? A privatização também vai abrir essa possibilidade. Né? Pelo pouco que ele viu que pelo menos o sistema de trabalho é muito parecido. Só o sistema internacional, né? Porque parece que segue um padrão internacional. Para distribuir não, para distribuir são só homens que vão na rua. Ele falou que não trabalha por conta do carregamento do peso que é na rua. Ele está perguntando se as mulheres aqui podem distribuir. Lá é uma região que tem muito conflitos, então se você fizesse pergunta assim, se tem alguns carteiros lá que acabam desistindo devido a isso, porque o psicológico é meio balanceado. Fala assim que parte deles já nasceram com essa situação, desde 48, então para eles assim, eles não acham bom, eles acham ruim essa situação, mas para muitos é a sua única meio de sobrevivência. E por isso que eles falam que, inclusive, além deles trabalharem e viver uma vida normal igual a gente, eles também têm a luta para se libertar de Israel, para poder ter o direito de viver tranquilo. Eles têm uma expressão para isso na Palestina. Quem nasce em meio à tempestade não pode ter medo de vento. É bravo, né? Aqui, a gente assim, na periculosidade. Nossa periculosidade é o quê? É cachorro na rua, é assalto. Lá, existe assim uma coisa iminente ainda do tipo do cara tá entregando a bomba e tem uma mina embaixo, o cara explodir o cara. Lá não tem problema de cachorro, mas ele falou que no meio da Palestina assim é mais tranquilo. Quando eles vão para as colônias, que é quando fica perto de Israel, aí como vai ter muito conflito, aí pode ter risco sim. Você agradecer para eles essa troca de experiência que está vendo com a gente aqui, tá? São bem-vindos, tá? Agradecer vocês pelo convívio e que vocês possam levar da gente aqui uma boa impressão. Primeiro dia já estão dizendo que estão considerando a Palestina o segundo país deles, estão gostando muito. Mas eles falaram que não vêm para cá, apesar da vontade, mas porque eles querem ficar lá, porque eles têm que ajudar na luta de libertação do país deles. É um povo que briga muito, né?